Voltamos aqui com o Jornal da Rede Alesp. A gente fala agora sobre a Assembleia Legislativa de São Paulo, que aprovou o projeto de lei 225 de 2021, que disciplina a prática da esterilização voluntária. E sobre esse assunto, aqui comigo, nos nossos estúdios na Rede Alesp, a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Bem-vinda novamente aqui aos estúdios, né? Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Fico muito feliz com a aprovação desse projeto. Aproveito a oportunidade para agradecer os colegas que apoiaram, que votaram sim, que defenderam durante o debate. Acho que é uma conquista muito importante no estado de São Paulo para a saúde, né, das mulheres, para a autonomia individual. O projeto é para mulheres e homens, mas acredito que terá um impacto mais consistente na vida das mulheres, que são as que mais sofrem. E até eu peço, então, para a senhora, deputada, para que explique para quem está em casa um pouquinho mais sobre o projeto. Eu tenho aqui, por exemplo, o artigo 2, toda pessoa com 25 anos ou mais, ainda que sem filhos, poderá decidir pelo método contraceptivo da esterilização, depois de conscientizada e esclarecida sobre essa questão. Então, eu gostaria que a senhora falasse com o público. Sim, é muito importante deixar bem claro que a esterilização voluntária já é autorizada no Brasil. Tem lei federal prevendo isso, porém, existem muitas burocracias a serem cumpridas. E, então, muito embora seja autorizada, é difícil de conseguir. E eu não estou falando apenas da saúde pública, não é só um problema de custo. Mesmo no setor privado, são muitas burocracias. Ainda é necessário que o cônjuge, né, que o companheiro autorize a realização do procedimento. Isso dificulta muito, principalmente a laqueadura para mulheres, mesmo quando tem vários filhos, mesmo quando a pessoa implora para fazer. Então, a gente afasta essa exigência, que é algo que já foi considerado inconstitucional na doutrina, na jurisprudência. Nós também possibilitamos expressamente que a mulher, durante o pré-natal, peça para fazer a laqueadura durante o nascimento do filho, que ela quer que seja seu último filho. Porque hoje acontece muito, a mulher já tem 3, 4 filhos, às vezes está grávida do 5º filho, pede para o médico fazer a laqueadura durante o parto do seu 5º filho, o médico não faz, porque tem vedações, porque entendem que primeiro tem que nascer o bebê, para daí fazer todo um procedimento, depois da assinatura dos papéis, 60 dias é que vai poder fazer a laqueadura. O que acontece? Quando essa mulher volta, já está grávida do 6º filho. Então, e outra, tem aí uma questão da mulher ser submetida a outro risco. Se você está tendo seu 3º filho, seu 4º filho, já faz a laqueadura, é um procedimento cirúrgico só. Se você faz o parto e tem que voltar depois de 3, 4 meses, na melhor das hipóteses, porque é para mais de ano, vai ser mais uma cirurgia com anestesia, com risco, inclusive de infecções. Para o SUS, por exemplo, é um custo extra. Fazer a laqueadura durante o parto é praticamente o preço do parto. Fazer a laqueadura fora do parto é outra cirurgia. Então, tem também uma questão de economia de recursos públicos. É óbvio que o objetivo do projeto não é essa economia. O objetivo é dar autonomia a essas mulheres, entendeu? E a verdade é uma só. Se ela volta para uma outra cirurgia, deixando bebês em casa, ela corre o risco de abandonar esses bebês. É um projeto que atualiza também a legislação do planejamento familiar à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência garante a esta pessoa o direito de casar, de ter filhos, de não ter filhos, de fazer planejamento familiar. E hoje, na prática, a pessoa com deficiência não consegue fazer uma esterilização, mesmo que tenha toda a orientação, que peça, né? A pessoa com deficiência hoje, no quesito planejamento familiar, ela ainda é tratada como uma pessoa absolutamente incapaz, o que fere o estatuto, né? Então, é um projeto, né, já aprovado aqui na casa, e eu espero que venha a ser sancionado. É um projeto muito importante. O Estado de São Paulo serve como farol para os demais estados, com isso não desmereço nenhum estado. Quando eu vejo também iniciativas boas nos outros estados, eu elogio,
Mas, assim, se nós conseguirmos transformar em lei esse projeto, com a sanção do governador, eu acredito que os demais estados virão na sequência e que nós consigamos até uma alteração federal, né? O Supremo Tribunal Federal, recentemente, declarou que a Assembleia tem competência concorrente para a área de saúde, declarou justamente num projeto que foi da minha autoria, contou com apoio maciço aqui dentro da casa, que é o projeto que garante à mulher o direito de escolher ter seu filho por via cesariana, o direito a receber anestesia, se quer fazer parto normal. Houve um deputado aqui na casa que questionou a constitucionalidade, essa discussão chegou até o Supremo Tribunal Federal recentemente, numa decisão do excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, a nossa lei, né, porque ela é nossa, foi declarada constitucional. Então, é um precedente importante para que o senhor governador veja que é competência nossa legislar sobre saúde, né? Nem haveria de ter uma decisão, porque a Constituição é muito clara, né? Então, assim, eu estou muito apreensiva por essa sanção. Aproveito de novo para agradecer à Procuradoria da Casa, que defendeu a nossa lei até o Supremo, conseguiu uma declaração da competência das Assembleias Legislativas, porque não é só para a Assembleia de São Paulo, é para todas as Assembleias, né? Isso tem muito a ver com o poder da federação, autonomia dos estados. Então, mais uma vez, parabéns à Procuradoria da Casa. As pessoas não sabem. Existe um corpo de juristas dentro dessa casa, né? De escola, juristas de ponta. Então, eu quero deixar... alguns eles deles são aqui, excepcionais, são consistentes, defendem o trabalho feito na casa, né, com técnica. Então, isso tem que ser dito. Isso tem que ser dito, né? Como eu sempre elogio o corpo técnico da Câmara dos Deputados Federais, o corpo técnico do Senado, né? Aqui na casa nós temos a Procuradoria também. Então, eu quero até pedir, peço ao governador aqui humildemente, sancione a nossa lei, né? Sancione o projeto 225, um projeto que teve assim, muito apoio. Falei certo, é 225, né? Que agora me deu um... Olha aqui, 225. Ah, bom, pelo amor de Deus, não posso errar, se é bom, um sanciona outro. Teve um apoio aqui maciço dentro da casa, né? Dos colegas de todas as bancadas. A esquerda votou contra, mas não por ser contra o projeto, mas por ser contra a minha pessoa. Né? Isso aí tem que ser dito, porque na medida em que eles defendem aborto, que é efetivamente tirar a vida de um bebê, né? de uma pessoa já que está para nascer, não tem sentido dizerem que o homem e a mulher não têm poder para decidir pelo método contraceptivo da esterilização. Não tem lógica. Né? O próprio deputado Altair, da bancada do Republicanos, que foi o relator do projeto no Congresso de Comissões, levantou isso. Ele falou, gente, para com isso. Né? Vocês defendem aborto, que é uma outra vida. Né? Você cerceia um nascimento e agora estão dizendo que é inadmissível um projeto que dá autonomia para as pessoas escolherem como evitar ter filhos. Então, a bancada evangélica me apoiou em peso, a bancada do próprio PSDB... todos os partidos, entendeu? Que são base do governo, apoiaram em peso. E eu peço que o governador, né, sancione, acho que vai ser uma grande conquista. É um projeto que enseja, assim, muitas mensagens nas minhas redes sociais, no e-mail, de apoio, sabe? De apoio. Então, assim, acho que o governador tem que atender a base, que na verdade é o povo, né? Nós estamos falando do projeto em si, que é a questão da prática da esterilização voluntária, mas a gente tem nas entrelinhas também uma outra questão em torno disso, deputada, com relação ao que a mulher faz com o corpo dela, né? Porque a gente viu recentemente também essa questão de o marido ter que autorizar a mulher colocar o DIU ou não. Você vai numa discussão mais ampla do que em si só, né, falando da esterilização nesse caso, ou de outro, né, ou de outros projetos de lei. Eu gostaria de ampliar um pouquinho a conversa com a senhora com relação ainda, por que é tão difícil para as mulheres, não digo só no Brasil, mas no mundo, terem os direitos sobre os seus corpos? Veja, é óbvio que quando tem um relacionamento, um casal, seja casado ou não, porque hoje a Constituição já equipara, já muito equipara, é óbvio que é mais saudável que haja um diálogo, que essa decisão sobre uma laqueadura, uma vasectomia, a colocação de um DIU,
seja uma decisão conjunta. Mas uma coisa é incentivar esse diálogo, outra é o Estado dizer, se não tiver, não faz. É uma intervenção do Estado, na verdade, né? De como os casais devem se organizar, né? Então, assim, eu sempre digo, com relação a adolescentes, é melhor atrasar o início da vida sexual. Uma vez iniciada a vida sexual, sejam adolescentes ou adultos, eu sempre peço, aconselho, acho até que as campanhas enfraqueceram muito, para que use o preservativo, porque além de prevenir a gravidez não planejada, previne as doenças sexualmente transmissíveis, previne HIV, né? Agora, se a pessoa já teve os filhos que desejava ter, que se programou para ter, entendeu? Ou não quer ter filhos e já tem 25 anos, é mais do que maior de idade, por que o Estado tem que interferir nisso, sabe? Então, não é nem a questão do homem sobre a mulher, é o Estado sobre os indivíduos. Uma orientanda minha foi para a Inglaterra fazer pesquisas nessa seara, porque eu ministrava a disciplina bioética na faculdade. Na USP, então, sim. esses temas são temas sobre os quais eu me debrucei assim, por muitos anos. E na Inglaterra é assim, se a pessoa quer fazer, depois se arrepender, é uma questão individual, o Estado não tem nada a ver com isso. E com relação a essa parte da tua indagação, né, da autorização do homem com relação à mulher, ainda existem alguns tabus. Sim. Ainda tem homem que acha que se a mulher fizer a esterilização, que ela vai perder o apetite sexual e que isso vai ter uma consequência na vida do casal, na vida íntima do casal. Tem homem que acredita que se fizer vasectomia vai ficar impotente. E isso não é real, entendeu? Então, às vezes, por força de uma crença, de uma resistência de um dos parceiros, o outro fica impossibilitado. E com gestações assim, seguidas, com repercussão para a saúde da mulher, para a criação dessas crianças. Então, assim, é um projeto multidisciplinar, né, de saúde, ele é social, ele tem a ver com direitos fundamentais na medida dessa autonomia, Sim. da dignidade. E a melhor maneira de nós conquistarmos essa autonomia, esse respeito, é falar sobre isso. Porque eu percebo que as pessoas ainda têm muita dificuldade de abordar esses temas. Que são os tabus, né? Você não falar sobre um tema é um tabu. Entendeu? Então, por exemplo, o homem que fez a vasectomia, ele vai ajudar muito se ele falar publicamente sobre isso. A mulher que fez a laqueadura durante o parto. As pessoas parecem que ainda... É interessante, é tanta liberdade para tanta coisa... Que as pessoas não se sentam livres para dizer o que fez. Sim, para falar para o outro, olha, a minha vida sexual não foi alterada, né, por isso. Porque com isso as outras pessoas também se sentem mais tranquilas. Esse tipo de diálogo me parece que ele é saudável, ele é importante. E é por isso que eu falei há pouco sobre essa questão de que dentro do projeto, a gente está falando sobre o PL 225, mas que tinham ali as entrelinhas, né? Que é essa discussão mais ampla, como a senhora disse, que talvez muita gente não entenda o porquê. É histórico essa questão do Estado intervir na vida do indivíduo, né? O quanto isso também, com o passar dos anos, é preciso evoluir também nesse aspecto, Sim, né? De se entender. O papel do Estado por exemplo, ter profissionais treinados, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, para orientarem bem. Mas não é papel do Estado decidir pelo outro. Antes desse projeto, né, começar a tramitar, ser aprovado, a gente fez uma audiência pública aqui na casa, com a participação do ex-deputado Eduardo Jorge, que foi o autor da lei federal, que a gente agora está, vamos dizer assim, modernizando. Tá. E ele disse que naquele momento, em 1996, a lei foi um passo muito grande, porque havia muitas questões religiosas envolvidas, né? Muitos grupos mais conservadores, do ponto de vista religioso, querendo proibir, por meio da lei, práticas que eles consideram indevidas nas suas respectivas crenças. Então, eu quero muito aproveitar essa oportunidade para esclarecer, primeiro, que nós respeitamos todas as religiões, que nós entendemos que todos os grupos religiosos têm dignidade para participar do debate público, mas que, quando a gente fala de legislação, é necessário contemplar todos os grupos,
né, todos os grupos, e que esse projeto não obriga ninguém a se esterilizar. Né? Pelo amor de Deus, o projeto não obriga ninguém. Ele dá liberdade para a pessoa, depois de esclarecida, de conversar com o seu médico, entendeu? Dela decidir por este caminho, pessoa maior de idade. Então, não tem nada de obrigação. E vou fazer um comentário aqui para deixar muito claro, que até teve um outro deputado que confundiu. Este projeto não tem nada a ver com aborto, pelo amor de Deus. Eu fui ao Supremo Tribunal Federal sustentar contra a liberação do aborto, contra a legalização do aborto. Esse projeto, inclusive, evita gestações não planejadas e até diminui o risco de uma pessoa vir a praticar uma interrupção da gravidez. Então, assim, algumas críticas muito pontuais que chegam são críticas de pessoas que não leram o texto, né? Críticas de pessoas que talvez não conheçam a realidade. É um projeto muito democrático, muito fundamentado, que vai ajudar as famílias, em especial as mulheres. Então, acho que gostaria muito que o governador olhasse com carinho por ele. E a senhora toca num ponto também muito importante quando a senhora fala, olha, o projeto, ele não diz que assim, as pessoas são obrigadas a se esterilizarem. Ou, no caso das mães, elas são obrigadas a ter o filho desse ou daquele outro jeito. Legisla algo para dar a possibilidade daquela mulher, no caso a gente acaba falando mais da mulher, ter a sua escolha. Minha pergunta no momento em que a gente vive de sociedade, é preciso ter essas legislações para garantir, então, essa escolha, Sim, né? Sim, porque... Às vezes as pessoas ficam com ponto de interrogação, Olha, né? a rigor não deveria, porque a Constituição Federal, ela já contempla essa autonomia. Por exemplo, no caso do parto normal da cesariana, o próprio CFM tem várias resoluções desde 2016. O problema é o seguinte, vão se construindo teses na ponta que criam mentalidades. Né? Então, hoje, na saúde pública, existe uma imposição do parto normal. Muitas vezes a mulher está horas ali tentando com dor, não ocorre o parto normal e não se faz uma cesariana. Só vão fazer a cesariana quando a situação já está num grau de gravidade, muitas vezes a criança já ingerindo mecônio, que a gente fala popularmente comendo cocô na barriga, Sim. E aí já ficou com falta de oxigênio, já vem as sequelas. Então, assim, nesse caso da esterilização, muitos entraves foram colocados em 96, entraves já derrubados pela discussão doutrinária, pela discussão judicial e, principalmente, pelos princípios que hoje norteiam a bioética, né? Que um dos principais é a autonomia individual. Hoje o paciente não é mais visto como alguém inferior ao médico, que o médico diz é isso e você vai fazer. Ele participa da decisão. Então, o que tem que saber a mulher? Como é que eu posso evitar uma gravidez não planejada? Tem o preservativo, tem o anticoncepcional, tem o DIU, tem a laqueadura, entendeu? É esse que é o papel, é esclarecer e o indivíduo vai decidir. Perfeito. Eu agradeço, então, deputada Janaína Pascoal, mais uma vez vir aqui aos nossos estúdios, conversar não só comigo aqui, né, ou com os outros apresentadores, mas principalmente com quem está em casa, que é quem de direito, né, também colocou a senhora aqui. Sim, eu peço para escreverem para o governador, pedindo para ele sancionar, porque a palavra da população, essa força, ela faz toda a diferença. Obrigada. Perfeito. Obrigada, deputada.